Bem-vindo, bem-vinda. Essa expressão que você viu aí, não se entregue ao fio, pode ser que seja uma expressão tanto quanto desconhecida ou uma capa de vídeo anormal que talvez fique aquela dúvida assim, o que quer dizer isso? É, Antes de mais nada, eu quero dizer para você que esse vídeo vou ter por base duas situações. Primeiro, um livro, um trecho de um livro. Segundo, um trecho daquilo que eu experimentei mediante o que eu vi no livro. Esse livro é o livro Em Busca de Sentido. Estava lendo um trecho aqui agora dele, me deu aquela curiosidade de voltar no livro. E o Viktor Frankl, ele falava sobre, ali na página 19, 20, mais ou menos, ele estava falando sobre essa questão das pessoas que no campo de concentração perdiam as esperanças, se jogavam no fio. Era uma espécie de morte, de entrega, de suicídio. E ali, isso que ficou muito forte para mim. O que ficou muito forte para mim? Que ele, ao ver as pessoas tendo esse tipo de conduta, ele deu a mão a ele mesmo, é como se ele pegasse uma mão e desse a outra dele mesmo e fizesse um pacto, fizesse um compromisso com ele e disse assim, ele disse para ele mesmo, eu não vou me entregar nesse fio. O que ele estava dizendo para ele? Eu não vou me acovardar, mesmo vendo as dificuldades, na minha percepção, mesmo ele vendo as pessoas desistindo da vida, ele fez um pacto com ele mesmo de não desistir. E aí, eu fiquei me perguntando até esse trecho, mas qual foi o motivo que o levou a não desistir? E aí logo depois vem a resposta. Ele diz no livro que não ia desistir porque ele tinha expectativa de vida, ou seja, esperança de passar por aquela situação difícil. Não era uma esperança utópica, uma esperança louca, uma esperança irracional. Não. Ele estava consciente de que, ao passar por aquela dificuldade, ele poderia sair dali vivo. Porque ele não tinha certeza do dia seguinte, não tinha certeza do futuro, mas no presente havia chance dele passar por aquilo, como qualquer pessoa que está diante de uma dificuldade consegue passar por aquilo. Às vezes, você não está nem próximo da morte. Às vezes, você não está nem passando por dificuldades exteriores. Às vezes, as suas dificuldades elas são interiores. Eu tenho dificuldades interiores. Você tem dificuldades interiores. Eu tenho dificuldades exteriores, você tem dificuldades exteriores. A grande questão é como eu estou enfrentando essas dificuldades, sendo elas interiores ou exteriores. Ele olhava e falava assim, existe esperança. Ele olhava pessoas sem esperança e ele ainda encontrava esperança. Ele percebia que ainda tinha muita coisa para viver, ainda tinha muito vigor, mesmo naquela condição. Isso me traz muito ensinamento para a minha vida, traz muito insight para a minha vida, me faz enxergar que as dificuldades que eu tenho, elas são sim dificuldades reais, mas quando eu começo a olhar para o lado, quando eu começo a olhar, por exemplo, se eu vou visitar um asilo, se eu vou visitar uma rua, se eu vou visitar um pobre, se eu dou ouvido para alguém na minha casa que está precisando escutar, que está precisando falar, se eu saio de mim mesmo e começo a olhar ao meu redor e vejo que tem pessoas passando por dificuldades muito maiores que a minha nem é dificuldade, eu começo a enxergar o mundo dos outros e não vou ficar me comparando, nem comparando a vida de um ou de outro. Mas eu começo a olhar para a minha dificuldade, olhar para a dificuldade dos outros e perceber, caramba, a minha dificuldade tá difícil,
Mas existem pessoas que estão passando por situações mais difíceis que a minha. Então eu ainda tenho expectativa. Se aquelas pessoas que estão passando por dificuldades maiores que a minha, que as minhas, não desistem, quem sou eu para desistir? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque isso traz para mim, trouxe para mim uma lembrança de algo que eu vivi há 5 anos atrás. Qual foi a lembrança? A lembrança foi que quando o meu filho do meio nasceu, ele teve uma pneumonia. Ele ficou 14 dias internado, 12 ou 14 dias internado, aproximadamente. Ele é nascido em novembro. Então, nós passamos de novembro, né? Fomos ali em novembro, ele nasceu, ele veio para casa, ficou bem, tal. E logo em seguida, próximo ali de dezembro, ou em dezembro, não lembro muito bem não, essa questão dos dias, da data. Quem vai lembrar muito bem disso é minha esposa. Mas eu me recordei que esse filho meu ficou ali internado no hospital. Cara, assim, mulher, não sei, né? Você que tá acompanhando, presta atenção, foi uma situação muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque a gente já, no nosso primeiro filho, o nosso filho mais velho, teve uma infecção urinária. Foi perrengue. Aí nós tivemos o segundo filho. Aí veio com essa infecção pulmonar. Outro perrengue. Parecia que a gente não ia sair dessa situação. Quando a gente conversa esse tipo de coisa com alguém, eu e minha esposa, que a gente fala que o primeiro filho teve infecção, o segundo filho teve infecção, ambos ficaram internados, as pessoas falam assim, caramba, vocês ainda tiveram mais um filho, ainda tivemos o terceiro, e estamos ainda na expectativa de que estamos, na verdade, que a expectativa é de vida. Por isso que nós tivemos ainda o terceiro filho. Quando a minha esposa estava grávida do nosso terceiro filho, a gente pensava assim, será que vem com alguma coisa? Será que vai ter alguma infecção? Aí vinha logo a resposta. Não temos a certeza. Não tenho que temer. Não tenho que temer, porque quando uma pessoa vai se baseando só pelas experiências negativas que ela passou ou que ela ouviu de alguém, não passou por ela, não passou pela vida dela. E a gente sempre teve isso. Olha, foi difícil com o nosso primeiro filho, foi difícil com o nosso segundo filho, mas não necessariamente vai ser difícil com o terceiro filho. E realmente não foi difícil com o terceiro filho. Mas quando esse filho do meio estava lá, o que foi mais difícil, porque esse filho do meio, ele chegou quase a morrer, né? Ele teve muita secreção no pulmão. A gente ia no hospital todos os dias, 2 vezes no dia. Chegava lá, perguntava à fisioterapeuta, ela falava, fiz a sucção, já consegui extrair um pouco mais de secreção. Outro dia, fiz a sucção, já consegui extrair um pouco mais de secreção. Mas aquilo ali ia corroendo a gente por dentro. Me corroía por dentro, corroía minha esposa. Eu lembro que eu emagreci muito. A gente ficava com o olhar para baixo, aquela tristeza. As pessoas que perguntavam pra gente, mesmo assim eu tinha que trabalhar, todos os dias trabalhando. As pessoas que eu me encontrava no trabalho me perguntavam, e aí, como é que está o seu filho? Porque sabiam da situação. Mas dentro de nós havia aquela esperança. Por que eu disse para você que eu me conectei com isso que ele traz da expectativa de vida? Porque em meio às dificuldades, em meio às lutas com o nosso filho, a gente olhava ao redor da UTI, tinham crianças que nem se mexiam, ele ainda se mexia. Tinham crianças que não tinham nem esperança de sair dali. Teve crianças ali que faleceram nesse tempo que a gente estava lá na UTI com o nosso filho. Era uma UTI neonatal. Então, a gente via e ouvia muito disso. Pais chorando, avós e avós que passavam lá chorando, pessoas extremamente angustiadas porque não sabiam se o seu filho sairia dali. E o nosso filho, ele saiu próximo do Natal. Foi assim, um Natal
um Natal de muita alegria para nós. Não que não tenha, que a gente fique assim, porque foi para nós, não foi para os outros. Cada vida tem o seu trajeto, cada vida tem o seu caminho. Mas desistir é não experimentar essa vida. Desistir das circunstâncias, mesmo sendo difícil, é não experimentar a vida. Quando o Viktor Frankl fala sobre isso, traz essa base teórica e prática, porque a teoria é porque está no livro, mas a prática é o que está no livro que ele viveu. O que está no livro é o que ele viveu, o que está no livro é o que ele viu. Ele viu as pessoas passando por essa situação e não desistiu, e encarou, e enfrentou, e olhou para as pessoas que tinham menos expectativa de vida do que ele, olhou para as pessoas desistindo, se entregando, se jogando naquele fio, né, que era um fio de alta eletricidade, alta tensão, e mesmo assim insistiu. Nós insistimos, nós conseguimos. Nós hoje temos o nosso filho aqui super saudável. Hoje a correria aqui na nossa casa é absurda. Eu acho que algum dos vídeos que você vê aqui, você já deve ter escutado a voz das crianças correndo aqui ou gritando. Mas o que eu trago aqui de coisas que eu consigo extrair, né, dessa narrativa dele no livro, dessa narrativa nossa com os nossos filhos? Não desista. Não desista. Eu falo para você, não desista, não desista. A situação pode estar a pior possível. Comece de repente a fazer coisas que você não estava fazendo. Por exemplo, tomar um banho gostoso, gastar tempo. Sair para ouvir uma música que há muito tempo você não ouve. Ligar para um amigo que há muito tempo você não liga. E isso é uma coisa... Deixa eu contar para você, né? Eu achei tão legal o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu tenho um amigo que ele tem várias músicas. E as músicas dele estão no Spotify. Ontem eu estava em casa e falei assim, vou ouvir as músicas desse meu amigo. Comecei a ouvir as músicas. Caraca, sua música maneira. Mandei mensagem pra ele. Aí, cara, tô aqui ouvindo as suas músicas. Aquilo ali pra mim foi tão diferente. Eu mandei pra ele. Ele deu um feedback. Falou, caramba, que legal que essas músicas possam te ajudar. Tal. Certamente, eu ter ligado pra ele fez com que ele ficasse contente porque alguém lembrou dele. E aquilo já gerou um sentido para a vida dele, no dia dele. Eu não sei qual era a condição que ele estava naquele momento, mas eu sabia que aquilo que pulsou no meu coração e que eu realizei, ao mesmo tempo que me fez sair de mim mesmo para mandar uma simples mensagem, certamente alcançou o coração desse amigo. Ou seja, eu vou fazendo coisas que me vêm à mente, que me ajuda a sair desse quadro de não expectativa, de desistência. E aí eu consigo extrair do meu dia, ou da minha vida, ou daquilo que está dentro de mim, extrair expectativa de vida, extrair expectativa de que algo naquele dia pode ser melhor ou pode ser diferente. Se eu fizer diferente, eu posso sair para fazer uma caminhada, eu posso sair para fazer uma corrida, eu posso sair para, de repente, ir na frente da minha casa e olhar o dia, eu posso olhar para o quintal, ou quem está, de repente, no prédio, olhar uma paisagem, ver um passarinho brotando. A gente parou de fazer as coisas simples, e as coisas simples trazem expectativa de vida. Quando a gente para de fazer as coisas simples, a gente para de perceber a vida, de perceber o dia, de olhar para nós mesmos e falarmos assim, caramba, tem coisa boa para ser vivida nessa vida. Eu não posso desistir porque fulano falou mal de mim. Eu não posso desistir porque eu tive porque o meu pai me abandonou. Eu não posso desistir porque minha mãe me abandonou. Isso foi um fato, talvez, de coisas que fogem ao meu controle. Às vezes, você quer controlar tudo.
O fato de você querer controlar tudo, você acaba querendo controlar ações dos outros. Você acaba querendo controlar a vida dos outros. Só que a única coisa que você pode controlar é a sua vida e hoje. As suas ações e hoje. Os seus pensamentos. Se vem um pensamento positivo, você pode fazer com que aqueles pensamentos se tornem positivos à medida em que você vá mudando no seu dia a dia. Se você tem uma história negativa, como que essa história pode ser contada de uma maneira diferente para se tornar positiva? Quem vai contar essa história positiva é você. Quem vai contar essa história positiva sou eu. Hoje eu estou aqui contando, né, contando a vitória da recuperação da saúde desse filho meu, que hoje é um filho assim fantástico. Às vezes eu converso com ele e falo da vocação dele, ele fala do chamado dele, né? Por mais que seja criança, mas aqui em casa a gente sempre conversa com as crianças para estimular. Ah, poxa, o que você gosta, tal. Vai estimulando para que eles possam raciocinar e não façam escolhas somente a partir do que os outros querem ou pensam, mas a partir de reflexões profundas que eles vão fazer sobre a vida deles mesmos. E que isso gere expectativa, gere sentido. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para você, porque eu me lembrei desse fato, isso fez sentido para mim, o que eu li fez sentido para mim, faz sentido e continua fazendo sentido para mim, e eu espero que faça sentido para você, para que você olhe para as dificuldades da tua vida, sendo elas interiores ou exteriores, e perceba que você pode fazer algo diferente e melhor. Se não por você, faça pelos outros. Se você ainda não está encontrando estratégias para sair dessas dificuldades, sejam elas psicológicas, emocionais ou exteriores, afetivas ou exteriores, de repente você está tendo uma dificuldade de convivência com alguém. Pô, começa ao invés de querer ficar batendo de frente, que você já sabe que tentou, recua um pouquinho. Ou então, coisas que ficam passando frequentemente na sua cabeça, de repente você vai começar a ler livros, ou então você vai, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é você ouvir a história dos outros, ou ler sobre a história dos outros. Você vai entender que existem pessoas achando caminhos que aparentemente estavam perdidos. E essas pessoas se encontraram. Tem pessoas que há décadas atrás escreveram livros. Se você for pesquisar, você vai achar. Vai numa biblioteca e olha o setor de autobiografia ou de biografia de alguém, ou de alguém que estava sem sentido, sem perspectiva de vida e encontrou a perspectiva de vida. Às vezes a pessoa vai realizar uma obra. Tem gente que vai pintar, tem gente que vai correr, tem gente que vai nadar, tem gente que vai visitar hospitais, tem gente que vai visitar asilos, não sei, né? Eu acredito muito que existem pessoas pobres de duas formas. Existem pessoas que são pobres porque não têm o material. Não tem mesmo, a pessoa mora na rua, né? E tem aquelas pessoas que são pobres interiormente. Tem gente que você encontra que não é pobre materialmente, mas a pessoa é pobre interior. Já pensou em você parar para escutar uma pessoa? Já pensou você parar para olhar para o mundo do outro? Já pensou para você parar para olhar alguém que está passando por uma dificuldade e talvez seja maior que a sua? É uma forma de você pensar para você se doar, para você servir, para você encontrar a expectativa de vida que Vitor Frankl encontrou e a expectativa de vida que eu encontrei, eu e minha esposa também encontramos, à medida que fomos persistindo naquilo que a gente estava vendo com o nosso filho na UTI. Não sei se te ajudou, não sei se está fazendo sentido para você, mas espero que possa contribuir e que você não desista. Persista
para que você consiga, nessa trajetória, encontrar estratégias para você continuar a sua vida. Posso finalizar esse vídeo dizendo: a sua vida ainda tem outras vidas para alcançar. Como? Quando? Não sei. Só que se você desistir, essas vidas não serão alcançadas. E você não precisa desistir para alcançar essas vidas. Insista, persista. Talvez vai dar um pouquinho de trabalho para você encontrar esses caminhos, mas esse trabalho também que vai dar para você encontrar esses caminhos, é possível você encontrar expectativa de vida nessas dificuldades, enfrentando cada uma a cada dia, sem querer pegar o dia que está por vir. Mas pega o que está no dia de hoje e com o que você tem no dia de hoje, você vai para o enfrentamento e esse enfrentamento vai te fazer encontrar as melhores saídas. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.